Bora falar agora sobre o Corinthians com uma boa e uma má notícia, ambas ligadas ao balanço financeiro referente aos meses de janeiro e fevereiro. Quero começar com a notícia positiva. O Corinthians registrou superávit no departamento de futebol de 26 milhões de reais, um número bastante positivo. Mesmo levando em consideração os prejuízos que o clube social deu, graças a esse superávit bacana do futebol, o Corinthians fechou no azul nos 2 primeiros meses do ano. Mas dá para dizer que o timão de janeiro e fevereiro faturou menos na comparação com os 2 primeiros meses do ano passado. Apesar dessa informação, é importante dizer que o Corinthians conseguiu crescer nas receitas de TV, patrocínio, bilheteria e fiel torcedor. O grande problema foi a venda de atletas. No ano passado, o Corinthians conseguiu 108 milhões de reais nos 2 primeiros meses do ano, graças a transferências de jogadores. Nesse ano, as vendas ficaram em apenas 11 milhões e 600 mil. Até por isso, o Corinthians faturou nos 2 primeiros meses desse ano 157 milhões, acumulando tudo, contra 210 milhões do ano passado. Em relação à TV, crescimento de 45 milhões para 79 milhões, com patrocínios um crescimento de 31 para 36 milhões, com bilheteria um crescimento de 15 para 19 milhões, com fiel torcedor e prêmios um crescimento de 10 milhões e meio para 11 milhões e 600 mil reais. Hora de falar sobre o Palmeiras. Leila Pereira resolveu tripudiar mais uma vez dos seus rivais paulistas. Tudo por causa da presença do Palmeiras no Super Mundial, sem que São Paulo, Corinthians e Santos estejam participando do torneio. Abre aspas para presidente, é um prazer enorme participar desse momento histórico, sendo que eu sou a única mulher presidente de clubes e a única representante do estado de São Paulo, enfatizou a Leila Pereira para reforçar as ausências dos grandes rivais. Leila completou, o Palmeiras sempre pensou em investimento, tanto de pessoas, de atletas e infraestrutura, não só visando o próximo campeonato, mas sim para ter uma longevidade de protagonismo, como temos tido. Estamos todos preparados, não com pressão, mas ansiosos para iniciar muito bem o torneio. Bora falar agora sobre o Corinthians e sobre Breno Bidon, autor do gol do empate contra o Grêmio na noite dessa quinta-feira. Corinthians e Grêmio empataram em 1-1 na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Importante destacar que o gol do Bidon é o mais distante marcado na atual edição do Campeonato Brasileiro. Foram 26 metros de distância entre o chute e o gol defendido por Thiago Volpi. Depois da partida, o Bidon foi perguntado sobre a chance de deixar o Corinthians nessa janela de transferências da metade do ano. A resposta foi, para mim, evasiva. Tira suas próprias conclusões, vou lê-la para vocês. Para falar a verdade, nesse momento só estou pensando no gol que fiz hoje. Nem estou pensando nesse negócio de sair. Quem tem que trabalhar em cima disso não sou eu. Tenho apenas que continuar trabalhando para voltar e voltar bem. E aí perguntaram, mas tá bom, seu desejo é qual? Meu desejo é sempre jogar bola. Não estou sabendo de nada. Você pode perceber que nas duas respostas o Bidon não cravou que fica e nem garantiu que tem vontade de continuar. Jogador formado na base do Corinthians, tem sido alvo de especulações. Na semana passada o Chicão chegou a me dizer que existe na mesa do Corinthians uma oferta de 25 milhões de euros do exterior. Essa proposta ainda não foi confirmada. Como o Corinthians precisa de dinheiro, existe a chance de o negócio avançar nos próximos dias. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com informação exclusiva. Pastor, lateral direito, 25 anos de idade, brasileiro, foi sugerido e agradou ao departamento de futebol do Corinthians. Esse jogador surge como uma alternativa se as negociações com o São Paulo por Igor Vinícius não avançarem. Já contei para vocês, nos últimos dias, que o Dorival Júnior havia aprovado a contratação do Igor Vinícius, que perdeu espaço no São Paulo e parece estar de saída. Mas o Tricolor não gostou tanto da ideia de liberar um jogador para um rival sem compensação financeira. A ideia do Corinthians é trazer um lateral direito sem gastar dinheiro, e é nesse contexto e nesse sentido que o Pastor começa a ganhar força. Se você não conhece esse jogador, eu conto que ele surge na base do Londrina, passa pela Ferroviária até se mudar para Portugal, onde joga para o Leixões, Portimonense e Farense. Na temporada que acabou de terminar lá em Portugal, foi titular absoluto do seu time com 34 jogos e 2 assistências. O nome foi sugerido para o Fabinho Soldado, que levou para a avaliação do departamento de análise do Corinthians.
houve aprovação, Dorival Júnior também gostou e as tratativas estão sendo conduzidas. O fato de o Farense ter sido rebaixado para a segunda divisão do futebol português facilita o negócio com o clube português. Só para completar, outro nome sugerido também para a lateral direita é de Joaquim Garcia. Esse é um argentino de 23 anos de idade que atua pelo Vélez Sarsfield. O grande problema é que ele não tem conseguido jogar. Sua última aparição em 23 de janeiro, causando enorme desconfiança no timão. Corinthians que ainda busca um zagueiro e atacantes de velocidade para atuarem pelo lado do campo são as prioridades de Dorival Júnior para o segundo semestre. E você, o que pensa sobre os nomes que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, para responder se existe alguma chance de um volante Edenilson, 24 anos de idade, e um dos destaques do Cuiabá na Série B, virar reforço do Timão para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Corinthians busca um ponta, um volante e eventualmente um zagueiro canhoto. Pois bem, não é a primeira vez que o nome do Edenilson é especulado no Corinthians, mas dá para assegurar que não existe nenhuma chance desse negócio acontecer. Conversei com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, para perguntar se o Corinthians sondou, se o Corinthians conversou e em que pé estaria esse negócio. Dá uma olhada na frase do presidente do Cuiabá, abre aspas, não vendo o Edenilson para o Corinthians nem com pagamento à vista. Perguntei para ele o porquê dessa objeção e o presidente do Cuiabá lembrou de toda a dificuldade para receber a grana da venda do Ranieri, jogador negociado no ano passado do Cuiabá com o Corinthians. O Timão pagou apenas uma pequena parte, deixando a maior parte da transferência em aberto. O Cuiabá precisou recorrer à Câmara Nacional de Resolução de Disputas e o Corinthians conseguiu um baita acordo para ele, péssimo acordo para o Cuiabá. O Timão começa a pagar os 18 milhões e 300 mil que ainda deve pelo Ranieri a partir de julho. Só que esse pagamento vai ser feito ao longo de 6 anos e só termina em 2031, com parcelas que são pagas a cada 3 meses, enfim, um péssimo negócio para o Cuiabá, excelente notícia para o Corinthians, embora estejam premiando e privilegiando clubes com fama de mau pagador. Diante dessa situação, o Cuiabá assegura que não faz mais negócios com o Timão. E o Edenilson, que tem 21 jogos, um gol e uma assistência na temporada, até pode deixar o Cuiabá, mas certamente para jogar em outro clube que não no Corinthians. E você, o que pensa dessa história? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Fabinho Soldado deu a letra. Hoje, a prioridade no Corinthians, quando se fala em reforço, é encontrar um ponta, velocista e driblador. Dorival Júnior, Fabinho Soldado e o novo presidente Osmar Stabile entendem que essa é a prioridade número 1, é a peça que mais falta dentro do elenco alvinegro. Dorival tem batido muito forte nessa tecla. E um nome que agrada ao treinador corintiano é de Elinho, que já foi do São Paulo, negociado com o Red Bull Bragantino e vendido na temporada passada por 13 milhões e meio de euros ao Toluca do México. Samir Carvalho, que cobre o Corinthians, chegou a contar que o Timão tem o sonho de contratar o Elinho. Assim como o Fluminense tentou antes do Super Mundial, houve uma negociação entre Fluminense e Toluca que não foi para frente, nem o fato de ter o Super Mundial como trunfo permitiu ao Fluminense o convencimento do Toluca em relação a essa negociação. E o que seria do Corinthians? Há quem garanta que o Elinho é torcedor alvinegro, fanático, e que teria o sonho de atuar por seu clube do coração. Entrei em contato com um dos empresários do Elinho, ele é representado pelo Juliano Bertolucci, e a resposta que eu ouvi, abre aspas, muito difícil. O Toluca não o libera, fecha aspas. Imaginar o Elinho sendo comprado pelo Corinthians completamente descartado. Não há dinheiro para um investimento desse tamanho. O fato de o Elinho ser reserva no futebol mexicano, desde que ele se mudou foram 23 jogos, com 3 gols e 2 assistências, nem saiu do banco das 2 partidas finais do Campeonato Mexicano contra o América, que o Toluca se sagrou campeão, poderiam facilitar eventualmente o empréstimo. Mas o empresário está assegurando que o Toluca está muito convencido de que o Elinho precisa continuar no clube. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.